palavra é sua. Liga o microfone. Amém. Esse cursor não obedece. Irmãos queridos e amados, paz e graça. Motivo de grande alegria, Amém. um grande privilégio, uma grande honra servir o Senhor Jesus, servindo os irmãos através do dom que Ele nos concedeu. Temos que reconhecer a graça, o dom que Deus dá a cada um de nós para que possamos servir a igreja de acordo com o dom que Ele tem nos concedido. E essa é uma vocação que nós temos recebido de Deus desde muito jovens, né? De Deus mesmo, não é uma coisa nossa, é uma coisa que Deus providencia, que Deus encaminha, que Deus desperta, que Deus mantém, e assim tem sido quase a vida toda, né? Infelizmente. Não foi a vida toda até aqui, mas quase a vida toda. Ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E graças a Deus, Deus tem dado compreensão em muitas coisas e nós temos alegria e agradecemos o privilégio, agradecemos a oportunidade de podermos compartilhar a palavra de Deus, de podermos compartilhar aquilo que Deus tem mostrado na sua palavra, tem mostrado de si mesmo, tem mostrado da sua glória, da sua misericórdia, da sua bondade na sua palavra e também na vida, no dia a dia, né? Nas nossas vidas, na minha vida, com certeza na vida dos irmãos. E hoje nós queremos compartilhar com os irmãos uma compreensão de Romanos capítulo 9, versículo 22 e o 23. E vamos fazer uma associação desse texto também com Êxodo capítulo 33. E essa compreensão de Romanos 9, no versículo 22, porque o texto diz assim, Romanos 9, 22. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus querido, agradecemos pelas Escrituras. Agradecemos porque Tu falaste nas Escrituras com os Teus filhos e o Senhor tem preservado essas Escrituras durante milhares e milhares de anos, quando muitos tentaram destruir e apagar essas Escrituras, mas elas prevaleceram e hoje chegam às nossas mãos, ó Deus, em muitas línguas, em línguas originais, em muitas versões. Nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor que preservou as Escrituras é o mesmo Deus que está em nós e abre nossos olhos para compreendermos as Escrituras e enriquecer, ó Deus, e encher o nosso espírito, o nosso coração com a Tua glória, com a Tua sabedoria, com o Teu amor, ó Deus, com a Tua beleza, Senhor. Nós te agradecemos isso nessa hora. Pedimos que o Senhor venha abrir mais uma vez os nossos corações, aquecer a nossa alma, transbordar o Teu Espírito em nós, pela Tua palavra, pelo entendimento das Escrituras, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E amém. Então, esse texto, especificamente no versículo 22, fala das riquezas da glória nos vasos de misericórdia. As riquezas da glória nos vasos de misericórdia. O texto fala também dos vasos da ira. Nós não vamos falar sobre os vasos da ira hoje, que além de ser polêmico, né, nós ainda estamos vivendo no período da graça, no período em que Deus ainda está
trazendo vasos, alcançando os vasos de misericórdia e fortalecendo e edificando esses vasos de misericórdia. Então, hoje nós queremos falar especificamente dos vasos de misericórdia. Mostrar nesse texto, em Êxodo, como que Deus revela a sua glória, a sua beleza nos vasos de misericórdia. O conhecimento da glória de Deus na salvação do seu povo envolve a compreensão da sua misericórdia. Então, para conhecermos a glória de Deus na nossa salvação, envolve compreendermos a sua misericórdia. A misericórdia é central para a revelação do esplendor, do brilho de sua glória. Ou seja, o aparecimento da beleza, da sabedoria, da justiça e poder de Deus na sua obra de salvação. É na sua misericórdia que podemos ver a sua glória. Em Ezequiel 28, versículos de 12 até o 19, profeta Ezequiel 28, 12 a 19, nós temos o relato de como Deus criou um ser poderoso, muito poderoso, belo, sábio, cheio de glória, de brilho. Esse texto também mostra como esse ser poderoso que Deus criou tornou-se orgulhoso ao ponto de querer tomar o lugar de Deus, ao ponto de querer sentar-se no trono de Deus. Ele se tornou o opositor de Deus, o diabo, um ser muito poderoso. A Bíblia também nos diz, no livro de Gênesis, que Deus criou o ser humano do barro, expressando toda a fragilidade dessa criatura, o homem. Então nós temos aqui duas criaturas, uma de Ezequiel, cheio de poder, de beleza, de brilho, e uma outra criatura feita de barro, o ser humano, criado por Deus. Refletindo no contraste entre esses dois seres criados, um totalmente poderoso, belo e glorioso, e o outro totalmente frágil, nós podemos entender um pouco as riquezas da glória nos vasos de misericórdia. Percebemos que a grande misericórdia de Deus para com seu povo pode ser explicada pelo fato de que Ele nos fez frágeis. Ele nos fez frágeis e pequenos com o propósito de não termos vida fora dele mesmo. Essa era a ideia. A ideia era reconhecermos que Ele, Deus, é a nossa vida, e que sem Ele nós não temos chance nenhuma de nada, a não ser a morte. Assim, na condição de seres totalmente dependentes e unidos a Ele, nós somos invencíveis e eternos. Por um lado, fraqueza, vulnerabilidade, barro. Por outro lado, força invencível quando está dependendo totalmente de Deus. O inimigo não tem chance contra nós. Não. A única chance do inimigo foi nos afastar dele. Ou seja, o pecado. E veja bem que eu gosto de enfatizar isso, a questão do pecado individual. Ou o pecado no singular, né? É muito importante entendermos a diferença entre pecado no singular, eu gosto de repetir, vou repetir todas as vezes quase que pregar, pecado no singular, que é o afastamento de Deus. Vida independente de Deus, ou pretensa vida independente de Deus, é o pecado. As outras coisas que nós fazemos, né, que são horríveis, nojentas, mentira, prostituição, roubo, avareza, infidelidade, todas essas coisas é o resultado do pecado de viver afastado de Deus. Viver sem Deus, afastados e independentes dele, dirigir nossas vidas fora do seu comando, decidindo o bem e o mal por nós mesmos, é uma mentira que nos deixa nas mãos do inimigo por causa da fragilidade da nossa criação.
Deus, porém, providenciou um meio de nos aproximarmos dele novamente em oração, através de Jesus, o Cristo. Sua morte, seu sangue derramado, graças a Deus o Juan cantou essa música, né? Somente no sangue. A morte de Jesus, seu sangue derramado, sua ressurreição, intronização na eternidade, nos une novamente a Deus, de modo que nada mais poderá nos separar dele outra vez. A vida de Jesus, obediente, humilde, dependente e mansa, é implantada em nós como uma semente pela pregação da palavra. Essa vida que é implantada em nós pela pregação da palavra, ela se desenvolve até a perfeição, conforme a imagem do Filho de Deus obediente, humilde, totalmente dependente e manso. Então é isso, esse é o que a gente chama, né, no meio evangélico, de plano da salvação. Nós nos afastamos de Deus, que é o pecado, e Deus então providencia uma maneira de nos trazer de volta, por causa da sua misericórdia. Quem pensa que a vida cristã é só pecados e perdão, não entendeu ainda a graça de Deus em sua plenitude. Pecados e perdão é apenas um mecanismo que nos faz mergulhar na fé, no amor, na humildade, na dependência da misericórdia de Deus. A fé, isto é, a dependência humilde, confiante, cheia de gratidão, sempre foi o plano de Deus. Os pecados não destroem isso. Ao contrário, os pecados permitem e aprofundam essa experiência ao infinito. Por isso que Paulo fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que Jesus fala, muitos pecados foram perdoados, por isso que ela muito amou, falando da mulher que lavou seus pés na casa de Simão, o fariseu. Na experiência de depender totalmente da misericórdia de Deus, Satanás é completamente derrotado e Deus completamente glorificado. Quando Satanás iludiu a frágil criatura a viver de forma independente do Criador, Satanás tornou essa criatura 1000 vezes mais dependente de Deus. Imagine, se antes de pecar, Adão já era dependente, deveria, né, ter consciência dessa sua dependência de Deus e viver nessa dependência, agora com o pecado ele ficou ainda mais frágil e ficou ainda mais dependente da misericórdia de Deus. Além de depender da misericórdia de Deus para uma vida de retidão, o homem agora precisa, depois da fracassada experiência da independência, também depender dessa misericórdia para o perdão das vezes em que tenta viver por si mesmo. Então, dependentes da misericórdia. Esse é o nosso caminhar cristão, todos os dias. E essa dependência da misericórdia de Deus diariamente é o que nos livra do pecado, é o que nos livra de viver afastado de Deus. E os pecados, os erros, as falhas, nossos defeitos, nossas limitações, nossas fraquezas, essas coisas não nos afastam de Deus. Pelo contrário, elas nos levam ainda para mais perto de Deus, por causa da misericórdia. Aí alguém pode falar, então vamos sair pecando à vontade para que a gente fique cada dia mais conhecedor da misericórdia. Quem fala isso não conhece a misericórdia de Deus, não foi tocado pelo Espírito de Deus, não foi transformado pelo seu amor. Não, nós corremos para a misericórdia porque nós não nos conformamos no pecado e nem nas nossas fraquezas, nós sofremos cada dia em que nós damos uma bobeira, em que nós cometemos uma idiotice, nós corremos para a misericórdia porque nós não queremos continuar da mesma maneira. O perdão de Deus em Cristo é a derrota total de Satanás em nós. É a cacetada final em nosso orgulho e presunção de sabedoria à parte de Deus. Receber perdão e confessar que o nosso projeto de independência é uma furada e voltar-se constantemente em oração para aquele que pode nos curar. Ou seja, o ato de crer no perdão e buscá-lo diariamente em oração
é também o ato de arrependimento. É o ato de abandonar o pecado, de voltar para Deus, que é o pecado cometido, né, de ter se afastado dele. Então, quando nós nos arrependemos, nós abandonamos o pecado, ou seja, nós voltamos para Deus dependentes e confiantes na sua misericórdia. E aí nós somos curados por esse Deus misericordioso. E ele vai cada vez mais nos prendendo a si. E vamos deixar de nos afastar dele. Cada vez mais vamos deixando de cometer pecados. Porque perto de Deus nós vamos ficando cada vez mais santos, cada vez mais bondosos, cada vez mais cheios de sabedoria, cada vez mais espertos, cada vez mais nos desviando das armadilhas, vivendo perto de Deus, por causa da sua misericórdia. As misericórdias de Deus nunca desistem do seu povo, porque ele sabe quem somos nós. Ele conhece a nossa fraqueza. Foi ele quem nos fez assim, com o propósito de sermos escondidos nele, na sua misericórdia, e derrotar para sempre o mal, o orgulho, a soberba, a autossuficiência, a ingratidão, o medo, a revolta e a morte. Aproximamos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Pela misericórdia de Deus, nunca mais andamos sozinhos, nunca mais enfrentamos o pecado, nunca mais enfrentamos nossas dores, nossas limitações com nossas próprias forças, nunca mais tomamos decisões com nossa própria sabedoria, mas nos achegamos a Deus em oração e dele recebemos ajuda em todos os momentos oportunos que nós precisamos. Então, mais do que vencer o pecado em nós e nos trazer de volta para si, a misericórdia de Deus é o atributo pelo qual Deus deseja se mostrar, dar a conhecer a sua glória. Por isso que fala, as riquezas da glória nos vasos da misericórdia. Foi assim com Moisés, em Êxodo 33. Queremos então ler o texto de Êxodo 33 para fazer essa ligação. Aqui em Êxodo 33, os pastores conhecem bem esse texto, muitos irmãos também que gostam de ler a Bíblia, esse é um texto central na experiência de Moisés com Deus. Êxodo 33, 18. Moisés, depois de uma crise do povo com Deus, de Deus com o povo, Moisés disse: eu peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Sobre a rocha, Deus colocou Moisés sobre uma rocha e disse: pela fenda da rocha, a rachadura, uma fresta que há na rocha, que permite que você veja do outro lado da rocha, ele viu Deus por essa rachadura, por essa fenda que havia na rocha. A Bíblia fala claramente que a rocha é Cristo. Sobre a rocha que é Cristo, através de uma fenda, que são as feridas de Cristo, os buracos nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, nessas feridas nós podemos ver Deus e a sua misericórdia. É assim que Jesus nos mostra o Pai. Ele disse: misericórdia quero e não sacrifício, disse ele. É assim que a glória de Deus aparece a nós. É assim que ele é glorificado em nós, como um Deus misericordioso. É assim que o seu nome é santificado. É assim que ele quer ser conhecido, como Deus da misericórdia.
Nós somos os vasos de misericórdia, como diz em Romanos, né? Os vasos de misericórdia, os quais somos nós. Esses vasos somos nós, os quais a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vasos. Vasos, eles são feitos. Vasos não surgem espontaneamente. Existe hoje uma grande luta na ciência. Existe um grupo grande, mas muito grande mesmo, de cientistas que proclamam hoje o design inteligente para mostrar e comprovar com evidências que a vida ela não surgiu espontaneamente ao acaso, mas ela foi planejada e não tem outro jeito. A evolução nunca vai explicar a complexidade da vida. E a gente pode pensar, então, no vaso, né? Se você encontrar um vaso em algum lugar, ao ermo, você vai imaginar que alguém fez aquele vaso. A poeira, ao acaso, nos milhões de anos, nunca forma um vaso. Por isso que fala que nós somos vasos, né? Nós somos criados com um propósito. O vaso é criado com um propósito. Quem faz o vaso, faz porque precisa dele para alguma coisa. Então, nós somos os vasos da misericórdia. Nós somos criados, nós somos feitos pela mão de Deus e preparados especificamente para receber essa misericórdia. O objetivo de Deus ter nos criado foi que nós participássemos, conhecêssemos Ele através da sua misericórdia. Por isso, as suas misericórdias não têm fim, diz a Bíblia. Porque essa é a maneira de Deus mostrar a sua glória, o seu brilho, a sua beleza, o seu resplendor, a sua majestade. É por essa misericórdia que nós o adoraremos eternamente, junto com os santos anjos. Efésios diz, capítulo 2, que a sabedoria de Deus será manifestada nas regiões celestes através da igreja. Efésios 2, o versículo 10 diz assim: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e dos potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo nosso Senhor. Então, vasos de misericórdia, a glória de Deus, que é conhecida através de nós, de nossas vidas, as riquezas da glória de Deus. As riquezas da glória de Deus é o próprio Deus, é o seu brilho, é o seu caráter, é o seu jeito de ser. Né? Essa glória, essa beleza, esse brilho é vista em nossas vidas. Né? Paulo diz que a misericórdia de Deus se manifestou na vida dele, que era o principal dos pecadores. E por essa misericórdia, né? E se manifestou dele como sendo o pior dos pecadores, para que outras pessoas pudessem crer nessa misericórdia, pudessem aqui, mas eu alcancei misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Então, foi concedida misericórdia a nós. A misericórdia de Deus é o propósito para o qual ele nos criou, para que através de nós ele possa mostrar, ele possa fazer aparecer o seu amor, a sua longanimidade para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Nós não temos outra coisa a mostrar com a nossa vida frágil, a nossa vida muitas vezes cheia de pecados, cheia de falhas, cheia de erros, cheia de limitações. A única coisa que nós podemos mostrar de Deus nas nossas vidas é a sua misericórdia.
E quando nós fazemos isso, nós cumprimos o propósito de Deus. Às vezes a gente pensa que o propósito de Deus é uma coisa fantástica que nós vamos fazer, sei lá, uma grande igreja, uma grande obra de caridade, um grande sacrifício, mas o grande propósito de Deus na minha vida e na sua vida é que a glória deles apareça em nossas vidas por causa da misericórdia que Ele tem para conosco, em nossos pecados, em nossas fraquezas, em nossas limitações, em nossos fracassos retumbantes, né? Gostei da palavra que o pastor João disse aqui na live passada. Ele não foi na live, né? Ele disse em particular, viu, pastor João? Vou repetir aqui. Que um fracassado como eu, né, a sua glória está no que Deus tem feito através da minha vida. Então, tudo pela sua misericórdia. O propósito da nossa vida é que a misericórdia de Deus seja vista em nós aqui nesse mundo, para que outros possam alcançar também essa salvação e possam mostrar a glória de Deus pela misericórdia de Deus na vida deles. E mais ainda, né? A glória de Deus aparece aos anjos santos escolhidos e aos anjos caídos. Todos eles veem a glória de Deus na igreja, esse povo que é salvo pela misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia fala, né, quando o pecador se arrepende, ele volta para Deus, e volta para Deus tão somente por causa da sua misericórdia, a misericórdia de Deus que o busca, que o traz, que dá a ele o arrependimento, ou seja, faz com que ele volte para Deus. A festa no céu, né? Quando um pecador se arrepende, os anjos ficam maravilhados com essa misericórdia de Deus, o louvor nos céus é regido, né, por causa dessa misericórdia, seres poderosíssimos, anjos aos milhões, toda a criação de Deus o adora, porque vê a sua glória manifesta nos vasos de misericórdia que somos nós. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, louvamos o teu nome mais uma vez pela tua palavra, porque o Senhor decidiu, foi o teu propósito e a tua decisão eterna de manifestar a tua glória, as riquezas da tua glória nos vasos de misericórdia. E, ó Deus, nos emocionamos, ó Deus, no fundo da nossa alma e do nosso espírito, Senhor, porque a tua palavra diz que esses vasos somos nós, pessoas que o Senhor chamou, não somente dos judeus, mas também dos gentios. Muito obrigado, Senhor. Não permita, Senhor, que nós desprezemos essa misericórdia e em nenhum momento nos afastemos do Senhor, ó Deus, mas que possamos confiadamente sempre chegar junto ao trono da graça para acharmos misericórdia e recebermos graça, Deus, para sermos ajudados no momento necessário e oportuno. Ó Deus, que possamos viver a tua misericórdia intensamente, ó Deus amado, que em nenhum momento nós possamos levantar a crista, Senhor, em nenhum momento nós possamos nos vangloriar, em nenhum momento nós possamos achar que somos melhores do que ninguém, Senhor, mas o tempo todo darmos glória, ó Deus, ao Senhor, que usou de misericórdia para conosco, Senhor, que o Senhor mostrou a tua glória a Moisés, dizendo a ele que terá misericórdia de quem o Senhor tiver misericórdia, e foi de nós mesmos que o Senhor teve, e é em nós mesmos que a tua glória aparece por causa da tua bondade, por causa do teu caráter amoroso e fiel. Nós te louvamos por tudo isso e te damos graças, ó Deus, em nome para a glória do teu Filho Santo, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja de Goianésia. Obrigado, Fábio. Obrigado, pastor.